mesmo frágil, vai lutar, vai combater o bom combate. E quando ele combate, ele pode até tombar na luta, mas ele sabe que combateu na fidelidade para honrar o seu compromisso, e a vitória final lhe será dada. É assim na vida espiritual. Dizia o livro da sabedoria, capítulo 2, versículo 1: entrando para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a tentação, porque na tentação que nós seremos provados na virtude, na tentação e nas provações é que nós mostraremos se teremos fé, se temos fé ou não. Por fim, na quaresma, nós entramos como que na arena para a luta. E como é que os soldados entravam na arena para lutar? Eles estavam munidos de alguns acessórios, de algum armamento. Podia ter uma espada, uma armadura, um bom cavalo, uma boa lança. Mas São Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz quais são as armas que o cristão deve ter para combater o bom combate. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os espíritos, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, como é que deve se trajar o cristão para esse combate? Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Reformulação dos costumes. Ficai alerta, na cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a igreja ensina: vede, caríssimos, de que forças poderosas, de que defesas insuperáveis nos muniu esse grande comandante, adornado de tantos triunfos, esse mestre invencível da milícia cristã. Ele cingiu em torno dos nossos rins o cinto da castidade. Ele calçou nossos pés com as correias da paz. Um soldado que não tenha seus rins cingidos facilmente será vencido pelo instigador da impureza, e aquele que não tem o calçado dos pés é facilmente mordido pela serpente. Em seguida diz: ele nos deu o escudo da fé para a proteção de todo o corpo, pôs em nossa cabeça o capacete da salvação e em nossa mão a espada, isto é, a palavra de Deus, de tal forma que o herói das lutas do Espírito não somente está abrigado dos ferimentos, como também pode ferir quem o ataque. Mas se porventura for ferido durante a batalha e cair, e esses ferimentos são chamados de pecados, ele pode buscar a graça da reconciliação pelo sacramento da penitência e também buscar a graça do perdão das penas devidas pelos pecados cometidos e já perdoados no sacramento da penitência. Que quando a gente peca, a gente confessa ao sacerdote, pede o perdão dos pecados, o sacerdote, em nome da igreja, absolve-nos dos pecados. Porém, existem algumas penas que devem ser pagas. Então, como é que essas penas são perdoadas? Pelas indulgências que nesse ano da fé a igreja nos concede, desde que estejamos confessados, participemos da Eucaristia, rezemos na intenção do Santo Padre e Papa e façamos a profissão de fé em alguns lugares determinados. E aqui ao nosso redor tem muitos lugares destinados para receber as indulgências. E aí nós somos soldados que voltam da batalha com cicatrizes, mas cicatrizes gloriosas,
porque lutaram, combateram o bom combate, até caíram, mas pediram perdão dos pecados, foram perdoados no sacramento da penitência, receberam a graça das indulgências, e no dia do julgamento final aparecerão as cicatrizes, mas não para identificar em nós o pecado, mas para identificar que lutamos, e por causa da luta temos em nós cicatrizes, mas cicatrizes gloriosas, que ao contrário daquele soldado que não se arrependeu dos pecados, e que no fim aparecerão as cicatrizes que identificarão os pecados cometidos, que servirá para a sua condenação, enquanto que aquele que busca o sacramento da penitência e busca a graça que a igreja nos oferece para receber o perdão das penas devidas pelos pecados cometidos, no fim é apresentado com cicatrizes no seu corpo, mas cicatrizes gloriosas de quem lutou muito. Então a igreja nos ensina que nós mortificamos o nosso corpo durante esse tempo, para que o interior seja restaurado. Perde um pouco da força do excesso do corpo, mas o espírito é robustecido, o espírito se torna forte. É o que nós buscamos durante o tempo quaresmal. Nós viveremos durante esse tempo da quaresma tempo de grande prova da nossa vida de fé. Grandes acontecimentos sempre estão perto do tempo da quaresma. Alguns por conta da vontade de Deus mesmo, para que sejamos provados na fé. Porque ontem toda a igreja foi tomada de um espanto quando recebemos o anúncio de que o Papa renunciou. E alguns começam a levantar especulações e não só falando a respeito do Papa, mas tentando atacar a fé. Certamente de todos os lados tentarão atacar a pessoa do Santo Padre, o Papa, que até o dia 28 desse mês governa a igreja, como também atacar os elementos da vida de fé. Talvez perguntando se vale a pena mesmo ser católico, se vale a pena continuar com essa fé. Quando o Papa Bento XVI começou a governar a igreja, foi o momento em que mais apareceram os escândalos de pedofilia. Foram momentos difíceis para a vida da igreja, em que as pessoas começaram a questionar se valia a pena continuar fiel à igreja. Eu me lembro que na minha diocese nós fizemos muitas manifestações de fé. Numa das nossas vigílias de Pentecostes, nós queríamos manifestar para toda a igreja que nós éramos fiéis ao Santo Padre. Nós convidamos todo o povo para que levasse a nossa vigília de Pentecostes junto de 3 e 5 mil pessoas, que todos levassem uma imagem de Nossa Senhora e uma cruz. Nós fizemos um momento de profissão de fé, de adesão ao ensinamento do Santo Padre, o Papa. Escrevemos uma carta para o Papa com todas as fotos que nós tiramos daquela vigília, e depois o Papa respondeu para nós que tinha recebido tudo aquilo que nós tínhamos mandado para ele, agradecia aquela nossa manifestação de fé. Para nós foi uma grande alegria. E as manifestações de fé, aqui ou ali, elas podem parecer que são isoladas, mas se unem ao corpo místico de Cristo, que é a igreja, e dão força para que continuemos vivendo a nossa vida de fé. Então não vacile na sua fé durante esse tempo quaresmal. Mesmo que questionem a tua fé, mesmo que você receba e-mails, mensagens falando a respeito da igreja, nesse tempo da quaresma, intensifique a sua oração, não se afaste da igreja. Aqui é o lugar da misericórdia, o lugar da graça do Espírito Santo. A igreja sempre foi e sempre será sustentada pela graça do Espírito Santo. Sempre foi e sempre será. Nada poderá contra a igreja de Jesus Cristo. Nada pode, nada pode. Há uma assistência especial do Espírito Santo para os momentos de prova. Sempre foi assim. Existiram momentos na história da igreja que parecia que da noite para o dia a igreja ia acabar. Mas o Espírito Santo dava uma assistência tão extraordinária que surgia um só homem de um canto do mundo que começava a pregar e restaurava toda a vida da igreja. A igreja viveu momentos difíceis. E agora, esse tempo da quaresma, certamente nós viveremos tempos muito difíceis, mas será um momento de, provados na nossa fé, mostrar que vale a pena ser cristão, vale a pena viver a fé, vale a pena estar
diante de Deus, vale a pena estar na igreja. Intensifiquemos então a nossa oração, nosso jejum, a nossa penitência, a nossa adoração, para estarmos prontos para a batalha e no fim sermos vencedores. Que esse tempo seja o tempo para que sejamos revestidos com essa armadura cristã que é apresentada por Efésios 6 e partamos para o combate, para crescer espiritualmente. Que o Espírito Santo nos ajude para que essa graça esteja sempre presente na nossa vida. Amém? Amém. Fique de pé, por favor. Coloque a mão sobre o seu coração mais uma vez e nós vamos rezar ao Espírito Santo. Quem é capaz de nos dar força para combater o bom combate? O Espírito Santo. Sem a força do Espírito Santo, irmãos, nada vai ter sentido. Nós queremos então pedir essa graça extraordinária do coração de Jesus para a nossa vida. Pode pedir do jeito que você sabe. Nós te pedimos, Espírito de Deus. Forma-nos para o combate. Coloca em nós a armadura. Traz um ânimo novo para os nossos corações. Vem, Espírito de Deus, para transformar completamente a nossa vida. Nós precisamos reformular os nossos costumes. Traz uma graça especial para nós durante esse tempo, Espírito de Deus. Com as nossas forças nós não podemos vencer de jeito nenhum, mas com a tua força nós venceremos. Vem, Espírito Santo. Nós precisamos, Espírito de Deus, da tua graça. Ilumina os nossos passos, conduz inteiramente a nossa vida. Dá um amor muito grande, maior ainda, pela Santa Igreja. Vem, Espírito de Deus, fecundar o nosso coração. Nós te pedimos, Espírito Santo. Shirikanda,